Pessoal, boa noite a todos. Conforme eu havia anunciado, eu vou iniciar a live com a comunicação de todos os fatos, para que todos acompanhem e saibam o que está acontecendo a respeito da convenção do PL em Açaí. Então hoje é dia 4 de agosto de 2024, faltam 2 minutos para as 22 horas, e eu vou começar a leitura de todo o texto explicativo a respeito dos fatos relacionados a toda a história que chegou até hoje, véspera da convenção do Partido Liberal no município de Açaí. Em fevereiro de 2024, fui convidado pelos vereadores Clésio Carlos Cruz, Adenilson Wagner Felipe, Carlos Júnior da Silva e Alessandro César Torquato para formarmos um grupo através do qual seria escolhido um nome para ser pré-candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024. Desde o início dessa tratativa, o acordo foi o seguinte: o pré-candidato a prefeito seria um destes 5 vereadores que fazem parte desse grupo, ou seja, um nome a ser escolhido entre Clésio, Turquinho, Juninho ou Alessandro ou Rafael Greca. Pois bem, acordo feito entre nós, em meados do mês de março de 2024, estes 5 vereadores se reuniram na casa do vereador Clésio. Desde o início da atual gestão de 2021-2024, o vereador Clésio sempre declarou publicamente que seria pré-candidato a prefeito de Açaí. Nessa reunião, o vereador Alessandro Torquato pediu a palavra e falou para todos nós que se ele fosse o nome escolhido pelo grupo como pré-candidato a prefeito, ele receberia o apoio do Luiz Mestiço e toda a oposição estaria reunida e teria forças para ganhar as eleições da atual administração. Num gesto de grandeza e humildade, sem hesitar, o vereador Clésio abriu mão da pré-candidatura e disse que apoiaria o nome do vereador Alessandro Torquato como pré-candidato a prefeito de Açaí, e essa decisão foi aprovada por mim, Rafael, Juninho e Adenilson. Como todos acompanham minha trajetória política como vereador, desenvolvo meu mandato na Câmara Municipal de Açaí, gestão 2021-2024, com apoio do deputado federal Felipe Barros, que por ser o mais votado nas últimas eleições de 2022 como deputado federal, recebendo 1.412 votos em Açaí, ele tem o mando político e determina qual grupo terá direito de encabeçar a Comissão Provisória Executiva do PL em Açaí. Diante disso, sabendo que a decisão sobre os rumos do PL em Açaí está sob o controle do deputado federal Felipe Barros, o Alessandro perguntou para mim, Rafael, Clésio, Turquinho e Juninho, qual a garantia que ele, Alessandro, teria do grupo que ele realmente seria escolhido como pré-candidato a prefeito do PL em Açaí. Imediatamente eu falei para o Alessandro que ele seria o presidente da comissão provisória do PL em Açaí, ou seja, estaria com ele à presidência, e assim foi feito porque o Clésio, o Juninho e o Turquinho também concordaram com isso. Tudo o que havia sido acordado entre os 5 vereadores estava sendo cumprido e tudo estava transcorrendo na mais absoluta e perfeita paz e concordância entre nós 5. No início do mês de abril de 2024, ao final da primeira reunião da Câmara Municipal de Açaí, realizada no dia 1º de abril, fui convidado pelos demais 4 vereadores da oposição para fazermos uma reunião no restaurante Peixoto com um outro grupo de oposição da cidade de Açaí, liderado pelo Luiz Mestiço. Chegando no local, houve uma reunião entre os 2 grupos. Tanto o Luiz Mestiço quanto o Alessandro Torquato afirmavam que ambos seriam pré-candidatos a prefeito de Açaí nas eleições municipais de 2024 por seus respectivos partidos.
Na época, havia um entendimento de todas as pessoas que conversavam com o nosso grupo, os 5 vereadores, dizendo que a oposição só teria a chance de ganhar a eleição municipal de 2024 se os 2 grupos se unissem, lançando um único nome a pré-candidato a prefeito. E os nomes mais cotados da oposição naquele momento eram: em primeiro lugar, da opinião pública disparado, Alessandro Torquato. E em segundo lugar, com pouca expressão, com pouquíssimos apoiadores, Luiz Mestiço. Essa era a minha leitura da situação naquele momento, sem querer ofender ninguém, bem como a opinião de 99,9% das pessoas com quem eu conversava sobre a questão. Pois bem, diante disso, foi a hora que aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido diante de tudo o que o nosso grupo de 5 vereadores já estava acordado e já estava combinado. Numa infelicidade absurda, o vereador Alessandro Torquato fez o convite para o Luiz Mestiço entrar no PL, fazer uma pesquisa, e quem estivesse melhor colocado seria o candidato do grupo. Detalhe importante: o vereador Juninho confirmou isto, ou seja, o vereador Juninho confirmou na última live que eles fizeram que este acordo foi feito somente entre o Alessandro e o Luiz Mestiço. Eu nunca fiz parte deste acordo. Se os outros vereadores concordaram, eu não me manifestei nesse sentido e muito menos concordei com esse combinado do Alessandro e do Luiz. Naquele momento, eu me mantive em silêncio, assim como já estava em silêncio desde o início desta reunião no restaurante Peixoto, no dia 1º de abril de 2024. Eu havia sido convidado para uma reunião informal, sem nenhuma expectativa de tomar uma decisão tão séria e infeliz como esta. Isso não estava combinado, mas como é próprio do vereador Alessandro tomar decisões que afetam a vida dos demais envolvidos, sem se importar com o reflexo e as consequências dos seus absurdos, eu nada tinha a dizer sobre isso. Não tinha compromisso com este fatídico acordo entre eles. O Alessandro não tinha poder para decidir por mim, sem antes e previamente me consultar se eu o apoiaria nessa decisão isolada e atrapalhada dele. E outra, com todas as pessoas sensatas que eu estou pouco a pouco, dia após dia, explicando tudo o que aconteceu e está acontecendo, todos são unânimes em me apoiar e dizer que estou dentro das minhas razões. As decisões dos outros são problemas dos outros. Quando todos falaram, o Zé Luiz pediu que eu fizesse o uso da palavra, afirmando no meio de todos que via as minhas manifestações nas reuniões da Câmara e admirava o meu posicionamento. Portanto, queria saber minha opinião em relação ao que havia sido discutido na mesa de negociações entre os 2 grupos políticos. Lembrando, abriu-se uma mesa de negociações numa reunião informal, sem tudo isso ser conversado e acordado previamente. Quero só fazer uma pausa para relembrar que havia sido convidado para uma reunião informal, mas continuando, ao dar minha opinião, disse simplesmente assim: não me oponho à filiação do Luiz Mestiço no PL de Açaí. E assim terminou a reunião. Meu posicionamento naquele momento foi somente este. Enfim, foi preenchida a ficha de filiação no PL pelos 5 vereadores de oposição e pelo Luiz Mestiço. Foi tirada algumas fotos, dentre as quais eu apareço em uma onde é visível minha cara de quem estava triste e totalmente decepcionado em fazer parte daquele momento.
pois para mim não era isso que eu queria para o grupo dos 5 vereadores. Diante disso, quero explicar o que algumas pessoas me perguntam. Por que eu não tomei uma decisão diferente naquele momento e não me posicionei contra a filiação do Luiz Mestiço no PL de Açaí? Respondo, por 2 motivos. Primeiro, que diante daquela manifestação pública que havia no sentido de se conseguir uma união dos grupos de oposição, apoiando um único nome, a pré-candidato a prefeito, e que esta seria a única chance da oposição ganhar as eleições municipais de 2024 a prefeito, se eu me manifestasse contra naquele momento, toda a cidade iria pensar que o culpado da oposição não ter se unido seria o Rafael Greca. Simples assim, pois se os grupos continuassem cada um em seu partido, com certeza as convenções destes dias iriam convalidar, no mínimo, 2 pré-candidaturas a prefeito. Alessandro num partido e Luiz Mestiço em outro. E a atual administração ganharia as eleições. Eu não quis assumir para mim a responsabilidade de ser a pessoa que foi contra a união dos grupos de oposição. E segundo motivo por que eu não me manifestei naquele dia. Segundo, porque até o presente momento, até aquele dia 1º de abril de 2024, tudo estava transcorrendo na mais absoluta paz e concordância no grupo dos 5 vereadores de oposição. Se eu fosse contra a filiação do Luiz Mestiço ao PL, diante do convite do Alessandro, eu iria tirar a autoridade confiada ao Alessandro no meio de todos na reunião, e isso gerou um temor de eu desmoralizar o Alessandro perante a opinião pública. Eu simplesmente não quis ultrapassar a autoridade que eu confiei nas mãos do Alessandro. Hoje vejo que deveria ter interferido naquela decisão e ter sido voto contrário. Todo o caos que estamos vivendo seria evitado. Passado alguns dias, ficou pronta a primeira pesquisa eleitoral para saber quem seria o candidato do PL. Conforme eu sempre afirmava, o Alessandro ganhou esta primeira pesquisa por 10 pontos percentuais à frente do Luiz Mestiço. Ao receber o resultado da pesquisa, o Alessandro estava com sua esposa internada no Hospital Evangélico de Londrina. O Luiz Mestiço e o Zé Luiz foram até lá no hospital conversar com o Alessandro. Recebi a informação que tiveram uma conversa de 3 horas, onde, diante do resultado e desempenho na pesquisa expressiva superior do Alessandro, foi decidido que ele seria o pré-candidato do PL com o apoio do Luiz Mestiço e de todo o grupo. Esta foi a informação espalhada por todo o município de Açaí através do WhatsApp, tendo o Zé Luiz como autor desta mensagem e comunicação da vitória do Alessandro. Isso ocorreu numa sexta-feira, bem à noite, por volta das 22 ou 23 horas daquele dia. Definido o candidato do PL na sexta-feira à noite, no dia seguinte, no sábado, já começou a fomentar rumores de que o Luiz Mestiço não iria aceitar esta decisão. No domingo, perduraram estes comentários. Na segunda-feira, os 5 vereadores conversaram sobre isso, ou seja, o Luiz Mestiço não estava aceitando o resultado desta pesquisa e queria uma reunião com os 5 vereadores juntamente com seu grupo de apoio. No pensamento do grupo dos 5 vereadores, faríamos uma nova reunião com o Luiz Mestiço e seu grupo de apoio, que, em nosso pensamento, iria vir para a reunião umas 5 ou 6 pessoas do grupo do Luiz Mestiço, contando com ele. Naquela mesma segunda-feira à tarde, antes do início da reunião da Câmara daquele dia, começou a chegar a informação de que o Luiz Mestiço estaria convocando para aquela reunião muito mais pessoas do que nós imaginávamos,
com o objetivo de nos pressionar, e assim foi. Terminada a reunião da Câmara daquela segunda-feira, nós fomos para o restaurante Ruth, do Marquinhos Souza, antigo restaurante da família Ueno, em frente da oficina do Ratão, na Avenida Rio de Janeiro. Quando eu passei no local, pude constatar que havia umas 70 pessoas do grupo de apoio do Luiz Mestiço contra apenas 5 vereadores de oposição. Começada a reunião, montaram uma mesa com o Luiz Mestiço no centro, presidindo a reunião. Só lembrando que o presidente do PL, naquele momento, era o Alessandro. Portanto, o Alessandro que deveria presidir a reunião. Na minha opinião, foi o segundo erro daquele dia. O primeiro foi convocar 70 pessoas para nos pressionar, mas tudo bem. Eu não aceitei compor a mesa diretiva e fiquei bem num canto em silêncio. E assim permaneci todo o momento da reunião. Naquele momento, o Luiz Mestiço disse a todos que aquela primeira pesquisa era fake, ou seja, era falsa. Neste momento, eu entendi que não havia mais sentido algum para eu fazer parte daquela reunião, pois ali o combinado entre o Alessandro e o Luiz estava sendo descumprido totalmente. A pesquisa foi feita por critérios e por um instituto idôneo e não havia nada de manipulação ou falsidade nos resultados. Para comprovar isto que eu estou falando, quem pagou a pesquisa foi o PL, a pedido do deputado federal Felipe Barros. Se houvesse manipulação nessa pesquisa, meu nome não estaria tão baixo nos resultados. Isso não é óbvio? De todos os vereadores eleitos nessa primeira pesquisa, meu nome era o antepenúltimo para a reeleição a vereador, ou seja, dos 9 atuais vereadores, eu estava atrás de 6. Não seria lógico pensar que se houvesse manipulação numa pesquisa encomendada pelo PL, que meu nome estaria entre os mais cotados para vereador? Deixo essa questão para todos analisarem. Enfim, eu decidi sair da reunião porque tudo o que eu dissesse ali, se eu pedisse a palavra para dizer que a pesquisa não era fake, para dizer que o resultado deveria ser respeitado, lembre-se, nós éramos 5 vereadores da oposição contra o Luiz Mestiço e os 70 apoiadores. Vocês acham que a minha palavra seria ouvida e respeitada? Eu respondo, nunca, jamais. Consciente disso, me retirei respeitosamente dessa reunião e fui para minha casa. Posteriormente, os 4 vereadores da oposição me disseram que o Luiz Mestiço exigiu que fosse feita uma nova pesquisa, mas que ele ditasse os critérios, as condições e os locais onde essa pesquisa deveria ser feita. E assim foi feito conforme o Luiz Mestiço determinou ao presidir a reunião, lembrando que o Alessandro era o presidente do partido. Foi feita uma ata assinada somente por 3 vereadores, Juninho do Cartório, Alessandro e Turquinho. O vereador Clésio me disse que não aceitou assinar aquela ata porque também não estava concordando com aquilo. Assim decidido, o Davi Félix mandou fazer uma pesquisa por conta própria. Quando fomos avisados que a segunda pesquisa estava pronta, foi marcada uma nova reunião e o local escolhido foi a Estância Félix, propriedade da família do Davi Félix. Marcada a reunião, eu disse aos demais 4 vereadores da oposição que eu não iria entrar nessa nova reunião se ao chegar no local tivesse novamente a presença de 70 ou mais apoiadores do Luiz Mestiço
contra nós, 5 vereadores. Se isso acontecesse, eu iria embora. Esta reunião foi marcada para uma terça-feira na Estância Félix, às 19 horas. Chegado o dia, antes da reunião, mais precisamente por volta das 17 horas, o vereador Juninho do Cartório perguntou em nosso grupo do WhatsApp, grupo somente dos 5 vereadores de oposição: é verdade que o Felipe Barros fez uma terceira pesquisa e estão trazendo para a reunião? No mesmo instante, eu respondi que não estava sabendo disso e que esta informação era uma completa novidade para mim. Imediatamente, eu peguei meu telefone e liguei para o Marcelo Urbaneja, assessor e chefe do gabinete de Londrina do deputado federal Felipe Barros. O Marcelo confirmou que realmente foi feita uma terceira pesquisa, além daquela encomendada pelo Davi Félix, que era a segunda pesquisa, e que o assessor do Felipe Barros estaria pessoalmente na reunião da instância para participar conosco, levando o resultado da terceira pesquisa. Pois bem, assim aconteceu. Na reunião estavam presentes os 5 vereadores da oposição e o grupo do Luiz Mestiço, quais sejam Davi Félix, Alaor, Pansan, Júlio Koyama e Zé Luiz. Chegou trazendo a segunda pesquisa um rapaz dono da empresa, com o resultado lacrado. Chegou também o Marcelo Urbaneja, assessor do Felipe Barros, acompanhado com o sargento da reserva Amauri, também assessor do Felipe Barros. 14 pessoas estavam presentes naquela reunião. Todos sentaram em 2 mesas grandes coladas. Já de cara, de início, o vereador Alessandro Torquato solta a pérola da noite e disse: eu ganhei a primeira pesquisa, agora temos mais 2. Se eu não ganhar também na segunda e na terceira pesquisa, eu não sou o pré-candidato do PL, abro mão da pré-candidatura e o Luiz Mestiço é o pré-candidato do PL. Diante dessa decisão absurda e completamente irresponsável e unilateral, ou seja, somente do Alessandro, todos os 4 vereadores da oposição ficaram contrariados e insatisfeitos. Deu para ver que alguns apoiadores do Luiz Mestiço também estavam espantados e, de certa forma, surpresos e indignados com esta decisão que afetou e alterou diretamente a família dos demais 4 vereadores que já tinham um plano traçado, que já havia constatação de vitória por 10 pontos percentuais do Alessandro na primeira pesquisa e que colocava todo o nosso poder de decisão por água abaixo, num total de desrespeito e falta de consideração do Alessandro com o grupo dos vereadores da oposição. Agora, eu te pergunto, quem mesmo não tem palavra em toda essa situação que estamos vivendo hoje? Domingo, dia 4 de agosto de 2024, quem mesmo que não é homem? Quem mesmo que é o covarde da situação, porque eu estou sendo acusado de não ser homem, de ser covarde, de ser o traidor, de ser o Judas. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Continuando, o resultado da segunda pesquisa foi aberto e, para surpresa de 0 pessoas, o vereador Alessandro ganhou novamente com 5 pontos percentuais à frente do Luiz Mestiço. Mas, pasmem, esse resultado foi considerado empate técnico. Espera um pouco. Deixa eu perguntar para todos que estão ouvindo essa live. Sou eu mesmo que não sou homem? É o Rafael Greca mesmo que não tem palavra? Sou eu mesmo que sou covarde? Continuando, foi aberta a terceira pesquisa, mas detalhe, essa terceira pesquisa
foi aquela feita utilizando todos os critérios determinados pelo Luiz Mestiço. Resultado da terceira pesquisa. O Luiz Mestiço ganhou por uma diferença de menos de 1 ponto percentual. Mais precisamente 0,70 pontos percentuais. Daí, pasmem novamente, o Luiz Mestiço foi considerado vencedor da terceira pesquisa. Neste caso, não foi considerado empate técnico. Aí, novamente, o vereador Alessandro Torquato disse, sem nem mesmo pensar um pouco, muito menos sem perguntar nada para os demais 4 vereadores da oposição, e disse: já que eu perdi a terceira pesquisa, eu abro mão da pré-candidatura e o Luiz é o pré-candidato do grupo. Os 4 vereadores ficaram completamente indignados. Mas eu fui o único que tive coragem de me manifestar naquele momento. Eu disse, diante de tudo que aconteceu até agora, nestas condições, se o Luiz Mestiço for o pré-candidato do PL, eu não sou pré-candidato a vereador. Nesse momento, passei a ser insultado pelo Luiz Mestiço, dizendo que eu não era homem e que não cumpri com a palavra acordada no restaurante do Peixoto. Respondi dizendo que eu não havia feito aquele acordo e mesmo diante do acordo, quem não cumpriu o acordo foi o Alessandro, que diante dos resultados das 3 pesquisas desistiu. O Alessandro desistiu de ser o pré-candidato do PL. Vou repetir de novo, o Alessandro desistiu. Jamais eu poderia concordar com tamanho absurdo. Houve outros entreveros e discordâncias nesta mesma reunião. E da minha parte, novamente, fui embora. Não tenho compromisso com a atitude irresponsável do Alessandro naquele momento. Opinião esta que foi unânime pelos demais 4 vereadores. Fizemos uma breve reunião isolada antes de eu ir embora. Só os 5 vereadores da oposição. Nessa breve reunião isolada, o vereador Juninho do Cartório foi preciso, foi cirúrgico naquele momento e disse ao Alessandro: como é que você pôde fazer uma coisa dessas com a gente? Você não poderia ter falado aquilo que você falou no início da reunião, que se você não ganhasse as 3 pesquisas, você abriria a mão da pré-candidatura. Isso foi sacanagem. Aí eu pergunto novamente, sou eu mesmo que não sou homem? É o Rafael Greca mesmo que não tem palavra? Sou eu mesmo que sou covarde? Foi o Rafael Greca que arregou depois de ganhar com vantagem em 2 pesquisas e perder por míseros 0,70 pontos percentuais na terceira e última pesquisa? Foi o Rafael que arregou ou foi o Alessandro Torquato que arregou? A partir deste dia, o caos que o Alessandro colocou todo o grupo dos 5 vereadores foi ficando cada vez pior. O Luiz Mestiço começou a procurar desesperadamente o deputado federal Felipe Barros. O Felipe me disse que eram inúmeras ligações por dia, cobrando do Felipe o direito de ser o pré-candidato. A questão foi tão grave e a questão foi tão alarmante que começamos a ter problemas no gabinete do deputado Felipe, bem como começamos a ter problemas na nossa família. Tensão e preocupação pela obsessão e perseguição que o Felipe estava sofrendo por parte de quem não foi aclamado pelos membros da oposição como pré-candidato. Passado alguns dias, diante da indefinição, desentendimento e discordância em toda a oposição, os 5 vereadores se reuniram novamente e o Clésio Cruz colocou seu nome à disposição do partido para ser o pré-candidato do PL.
em reunião com o Felipe Barros, onde estavam presentes o assessor Marcelo Urbaneja, que estava na fatídica terceira reunião da oposição, realizada na Estância Félix, e foi testemunha presencial de todo o acontecido. Eu, Diego Viana e o Clésio ficou acordado com o deputado Felipe Barros, dono do mando político do PL em Açaí, que pela irresponsabilidade do Alessandro Torquato, a presidência do PL de Açaí seria transferida para o Clésio Cruz e que ele seria o pré-candidato do PL em Açaí. Paralelamente a tudo isso, logo depois desta reunião, houve uma reunião da cúpula do PL no estado do Paraná, onde, devido às alianças políticas que estavam sendo feitas em várias cidades do estado do Paraná, entre o PL, partido do presidente Bolsonaro, e o PSD, partido do governador Ratinho Júnior, que anteriormente era impensável e incogitável por minha parte e de todos os demais da oposição, mas, diante de todo o imbróglio e discordância por parte do Luiz Mestiço em admitir o Clésio como pré-candidato, começou a ser aventada a possibilidade de coligação do PL e do PSD em Açaí. Ao tomar ciência dessa situação, no sábado retrasado, 27 de julho de 2024, eu fui com o Diego Viana para uma nova reunião com o Felipe Barros no gabinete dele em Londrina, onde foi conversado sobre esta possibilidade de coligação. O Clésio também era para participar dessa reunião, mas só não pôde ir porque foi no dia do velório e enterro do tio dele, motivo de força maior. Somente por isso ele não pôde estar presente. Nessa reunião, com a presença do assessor Marcelo Urbaneja e com a testemunha da presença do Diego Viana, assessor do deputado federal Ricardo Arruda, eu pedi encarecidamente para que a nossa provisória fosse mantida com a presidência do Clésio e que fosse garantida nossa disputa de chapa com o Luiz Mestiço na convenção do PL em Açaí e que fosse o vencedor da convenção e quem fosse o vencedor da convenção seria o candidato do partido. Na ocasião, eu ainda reafirmei, se o Luiz Mestiço ganhar a convenção, a única coisa que eu vou fazer é retirar meu nome como pré-candidato a vereador. Não vou fazer mais nada. Não vou reclamar. Não vou contestar. Não vou pedir para o Felipe interferir. Eu iria concluir meu mandato a vereador até 31 de dezembro de 2024. E a partir dessa data, eu iria somente cuidar dos meus negócios particulares. Mas havia a pendência e uma certa pressão da cúpula estadual do PL e do PSD para a coligação. A reunião do dia 27 de julho de 2024 com o Felipe Barros se encerrou sem definição, somente com o meu pedido para manter o Clésio na presidência da comissão provisória e batermos chapa com o Luiz Mestiço democraticamente. Na segunda-feira, dia 29 de julho de 2024, os 5 vereadores da oposição se reuniram novamente na casa do vereador Clésio para sabermos como seria a participação de cada um na convenção. Nesta reunião também estava presente o Diego Viana, que também fazia parte da comissão provisória presidida pelo Clésio. E, detalhe, tudo o que estava acontecendo já estava prejudicando severamente a vida profissional e pessoal do Diego Viana. Daquela reunião, somente eu, o Clésio e o Diego Viana tínhamos voto definido no Clésio. Com mais 3 votos dos membros do Conselho de Filiados,
vou repetir, daquela reunião, somente eu, o Clésio e o Diego Viana tínhamos voto definido no Clésio, com mais 3 votos dos membros do Conselho de Filiados. Os vereadores Alessandro, Juninho e Turquinho não tinham seus votos definidos ou pelo menos garantidos. A reunião acabou por volta das 21h30. Ao chegar na minha casa, ao pôr os pés na porta de casa, ao conferir meu WhatsApp, recebi uma mensagem do Felipe Barros informando que a comissão provisória, presidida pelo Clésio, havia sido cassada. Foi um balde de água fria na minha cabeça. Imediatamente comuniquei o Diego Viana, que comunicou os demais 4 vereadores. A partir dali, eu fui dormir. Conversei com a minha esposa Priscila e disse que eu encerrava minha vida política nesse mandato e a partir de 2025 iria cuidar exclusivamente dos meus projetos e negócios particulares. No dia seguinte, por volta das 8h30 da manhã, recebi a informação que o Luiz Mestiço tinha postado 2 vídeos nas redes sociais dele. Eu não tenho o Luiz Mestiço nas minhas redes sociais. Eu não assisto o que ele posta, simplesmente por uma escolha pessoal. Eu perguntei para essa pessoa que me ligou quais vídeos. Ele me disse que tinha um vídeo onde o Luiz Mestiço desferia ataques ao deputado estadual Ricardo Arruda e outro vídeo dizendo que havia tomado o PL. Disse a esta pessoa que me ligou que da minha parte, diante de tudo o que já tinha acontecido, eu lavava as minhas mãos, não iria fazer mais nada e iria cuidar da minha vida pessoal, familiar e profissional. Chegando à tarde, eu recebi uma ligação do prefeito Tucci, pedindo para eu ir na prefeitura. Eu disse que iria. Ao chegar no gabinete, ele estava com mais 3 membros da sua equipe e me disse que a cúpula estadual do PL e do PSD queriam que houvesse uma coligação desses partidos em Açaí, diante de todos os acontecimentos que tinham se tornado público, ou seja, de total desentendimento dentro do PL. Ele me perguntou se eu aceitaria compor uma coligação de forma com que o PL de Açaí indicasse o vice-prefeito nessa coligação. Eu respondi que esta decisão seria muito difícil para mim, diante da minha ida para a oposição, mas que por todos os absurdos causados pelo vereador Alessandro Torquato, que causaram severos prejuízos na minha vida pessoal, severos prejuízos na minha vida familiar, severos prejuízos na minha vida política, tudo por causa das ações inconsequentes do vereador Alessandro Torquato. Antes de aceitar fazer a coligação, eu tinha que conversar com a minha esposa, eu tinha que conversar com a minha família, com o deputado federal Felipe Barros e com as 2 pessoas dos grupos políticos que eu fazia parte, que eu tinha sentimento certo de que eu devia satisfações, e o nome dessas pessoas com as quais eu devia satisfações, um se chama Diego Viana e outro se chama Clésio Carlos Cruz. E isso tudo pela parceria que eu contei com eles. Nos momentos mais difíceis foram eles que me ajudaram. Eles que estavam sempre comigo, que mandavam mensagens, que me davam apoio, que não me deixaram sozinho. Eu que sou uma pessoa que não sou de muitos amigos, naquele dia eu tive eles de parceiros para caminhar. E é por isso que eu devia satisfação para eles. Ao conversar com minha esposa, ficou acordado que sabíamos de todo o peso e perseguições que sofreríamos por essa decisão.
mas que, desde que não impedisse a chapa dos 10 vereadores do PL e todos eles pudessem ser pré-candidatos, dependendo da decisão dos demais membros da família e a conversa com o Felipe Barros, eu iria aceitar. E essa decisão foi minha. Ao conversar com o Felipe Barros, também recebi uma ligação do presidente estadual do PL no estado do Paraná, pedindo para eu aceitar esta coligação. O presidente estadual do PL no Paraná se chama deputado federal Giacobo. Seguindo uma direção da executiva estadual do PL no Paraná, eu respondi que por tudo que esta decisão representava, eu aceitaria. Conversei com o Diego Viana e com o Clésio Cruz. Eles entenderam, mas o Clésio me disse que a partir desta minha decisão, a amizade era a mesma, mas ele não poderia estar mais comigo. Amigavelmente nós concordamos. O Diego Viana, da mesma forma, mas como assessor do deputado Ricardo Arruda, continuaria fazendo o seu trabalho. Ele é um profissional pelo PL do estado do Paraná e, consequentemente, representando o Ricardo Arruda em Açaí. A partir disso, sob orientação e direção da cúpula estadual do PL, fiz a composição de uma nova equipe e a nossa vida começou a virar um inferno. Ataques atrás de ataques. No final da tarde, o vereador Juninho do Cartório e o Alessandro Torquato foram na porta da minha casa. Indignado, o vereador Juninho do Cartório me disse que o Luiz Mestiço iria me perseguir, que eu não poderia sair mais na rua, que eu tinha filhos da mesma idade dos filhos dele e que eu teria que mudar de Açaí. O vereador Alessandro Torquato, naquele momento, de forma mais comedida, me perguntou se ele voltasse a ser o pré-candidato do PL em Açaí, se eu aceitaria. Com educação e respeito, eu respondi que depois de tudo o que ele havia feito e por conta das decisões irresponsáveis de abandono da pré-candidatura na reunião que foi realizada na Estância Félix, a partir daquele dia, eu não iria confiar e muito menos entregar nas mãos de uma pessoa como ele o PL em Açaí. Diante de tudo, amanhã será feita a convenção do PL em Açaí. Eu tenho tomado minha decisão. Se o PSD apresentar uma proposta de coligação, vou colocar em votação. E, se a proposta for vencida no voto durante a convenção, eu aprovarei a coligação. Caso o resultado seja outro, além deste, eu garanto que da minha parte não farei nada para prejudicar o outro vencedor. Nada! Com relação à chapa de vereadores, muita atenção neste momento eu peço para todos. Com relação à chapa dos vereadores, todos os inscritos estão garantidos a ter seu direito constitucional e eleitoral de serem homologados, de serem confirmados oficialmente na convenção do PL em Açaí e poderão sim fazer as suas campanhas normalmente, mesmo que não queiram apoiar a coligação. É completamente mentira a informação passada nas redes sociais pelo vereador Alessandro Torquato, que os inscritos como pré-candidatos a vereadores não poderão concorrer nessas eleições municipais de 2024. É mentira! Eu garanto que da minha parte
Tudo o que for necessário para garantir isso será feito. O vereador Alessandro Torquato é completamente despreparado para ser oficializado candidato a prefeito pelo PL. Uma pessoa destas colocaria a administração pública municipal em total risco e desordem. Uma pessoa que não teve capacidade de sustentar o seu nome, que já tinha sido escolhido e abandonou todo o grupo dos 5 vereadores. Tudo o que depender de mim, como presidente da comissão provisória do PL em Açaí, será feito para impedir que ele seja escolhido como candidato a prefeito. A vereador, ele vai ter todo o direito de ter o seu direito garantido de ser candidato. No máximo, terá direito a oficializar sua candidatura a vereador. Tudo correndo da forma como está planejado, amanhã será definitivamente encerrada qualquer possibilidade que poderia existir do Alessandro Torquato ser o nome do PL como candidato oficializado na convenção do nosso partido, a não ser que venha uma determinação superior da Justiça Eleitoral. Através da convenção do PL, não. Para finalizar, quero deixar público que neste momento nós estamos filtrando quem são as pessoas que estão do nosso lado, trazendo apoio, dizendo que podemos contar com elas, que estão orando por nós, incentivando a tomar a decisão que estamos prestes a tomar, e ainda aqueles que estão enviando mensagens, reafirmando que estamos no caminho certo. E se tudo for confirmado, será muito bom para o município, e eu tenho fé que assim será. De outro modo, já está ficando claro as pessoas e as famílias que estão sinalizando que não estarão mais conosco. As pessoas e as famílias que não mais poderemos contar com a amizade que outrora havia. Pessoas, famílias conhecidas e antigas que eram nossos amigos, estão se manifestando contrários à decisão que vou tomar. Tudo isso, já estamos conscientes disso e não haverá da nossa parte nenhuma cobrança para se manter do nosso lado, nenhuma retaliação, mas todos que decidirem permanecer nossos amigos serão muito bem-vindos e nós iremos agradecer àqueles que permanecerem do nosso lado. Mesmo que a decisão política e a opinião política possa ser diferente. Já estou orientando minha esposa, já estou orientando meus filhos neste sentido, para quando encontrarem estas pessoas que estão se comportando dessa forma, para que fiquem firmes e não se intimidem. Importante reforçar a informação de que as postagens difamatórias, injuriosas e caluniosas que configuram, que tipificam crime pelo Código Penal brasileiro, estão sendo todas printadas e gravadas, bem como comentários de condenação e comentários de acusações, ou até mesmo se houver bullying com os nossos filhos. Tudo isso, no seu devido tempo, serão tomadas as medidas cabíveis. Muito obrigado, boa noite a todos.